Olá, senhores, muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Meia Rolha Cast. Hoje, a abertura um pouco diferente, é comigo, não é com o Daniel, que ele infelizmente não pode estar aqui conosco hoje. Comigo, ao lado direito, sempre o Diogo Frade. Dá um Bem-vindos, alô. malta. Exato. Obrigado por estarem aqui. Seja simpático, Diogo. Eu sou sempre simpático. E hoje uma novidade, não é, Diogo? É verdade. A mesa repleta de água, pouco vinho. É verdade. O que aconteceu com esse podcast É hoje? verdade. Aliás, perdoem-me os outros convidados, mas sem trazer vinho, este convidado tem mais coisas a perguntar do que aqueles que trazem vinho. Portanto, aqui É verdade. há aqui um mistério que a gente já vai desvendar. Exato. E para hoje, para abrilhantar esse episódio, não é? A gente trouxe aqui o senhor Manuel da Silva, que é um geólogo e o primeiro sommelier de água deste país, chamado Portugal. Não é? É verdade. É o primeiro. Bem-vindo. Esse título ninguém tira, não é, senhor Manuel? Não, Seja muito bem-vindo. Primeiro é de ser sempre. Seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado. Muito obrigado eu por se terem lembrado. E acho que, como o vinho, a água tem muito que se lhe diga e acho que o enquadramento vai ser perfeito. Acho que... Com certeza. Obrigado. É isso. E bom, como temos aquela regra sempre de ouro, né? Que o convidado tem que trazer uma garrafa de vinho. Ele não trouxe vinho, mas trouxe aqui uma série de águas nacionais, não é? Que é pra gente, que é para se juntar às nossas San Pellegrino e Aquapana. Obrigado, Vinalda. E fazemos aqui uma brincadeira, uma prova de água que eu faço. Vou ser honesto, eu estou curioso porque nunca fiz uma prova de águas na minha vida. Pelo menos cedo não vais passar. E cedo não passo, e eu estou curioso para tentar perceber como é que funciona esse universo do sommelier de água. Muito bem, vamos ver. É isso. Vamos Bom, Eu queria fazer a primeira pergunta, que é: o que é nacional é bom? Portanto, eu queria perguntar se realmente as águas portuguesas são boas e se existe assim uma grande distinção entre as várias águas das diferentes regiões do país que a gente consegue extrair água. Primeiro ponto, as águas minerais naturais portuguesas são fantásticas. E o nosso país, sendo um país que não tem muita poluição comparado com outros, tem de facto capacidade para manter a qualidade das águas, quer as minerais, mesmo as outras têm boa qualidade. Não são comparáveis, porque reparem, uma água mineral natural chega ao cliente sem nenhum tipo de tratamento. Por isso, conforme está na captação, é engarrafada e é trazida até ao cliente. A grande dificuldade não é ter a água, melhor, encontrar a água com as características que destas temos aqui engarrafadas é complicado também, mas depois de trazê-la no formato em que está, com a qualidade que tem, até ao cliente, passando por linhas de enchimento, por engarrafamentos, por transportes, por tudo isso, aí sim é a parte mais complicada, digamos. No entanto, todas as águas que no rótulo dizem águas minerais naturais ou águas de nascente, portuguesas, são fantásticas e devem ser consumidas. Quanto à questão de serem diferentes de região para região, se calhar temos que perceber um bocado como é que se constrói, como é que a natureza constrói uma água mineral natural. A água, toda a água nós aprendemos na escola que há o ciclo da água, não é? Por isso a água que está à superfície evapora, forma as nuvens, cai sob a forma de chuva, sob a forma de neve, de gelo, do que seja, e depois volta aos lagos, aos rios e aos oceanos e volta pronto, e é um ciclo. Neste ciclo há uma parte que geralmente não se fala, que é a parte de a água infiltrar em profundidade. E ao infiltrar em profundidade, ela vai circular mais ou menos, a maior ou menor profundidade na terra e vai retirar elementos da rocha onde circula para a água. Por isso vai haver essa interação entre a água e a rocha. E temos aqui águas que circulam 100 e tal anos antes de nós as captarmos. bom. Por isso, ao longo desse tempo todo, vão adquirir elementos da rocha. Algumas delas que temos aqui também vai-se juntar gás que vem da zona de infusão do manto terrestre, ou seja, o gás as mesmas fraturas na rocha que levam a água em profundidade vão trazer o gás para cima do manto, por isso da zona em fusão do globo terrestre, e esse gás vai-se juntar à água em profundidade e elas nascem já com o gás, conforme nós vamos ter a oportunidade de provar. São as chamadas águas gasocarbónicas. E por isso a diferença das águas
não tem tanto a ver, não tem só a ver com a região de onde ela vem, mas tem muito a ver com o tipo de rocha Claro onde ela circula e que lhe dá depois a sua identidade, digamos. Não é? Que ao fim e ao cabo também encontramos isso no vinho, portanto... É o terroir. Exatamente. Exatamente. A Podemos água, dizer que a água também é terroir. a casta das águas, digamos, é o tipo de rocha onde ela circula. Ok. Enquanto Boa. temos as castas nos vinhos que dão as suas características consoante é uma coisa ou é outra, consoante o tipo de rocha, o tempo de circulação e os processos que se dão em profundidade, assim temos uma água ou temos outra água. Com certeza. Vamos começar por qual então? Qual é que acha que Não devíamos... sei, eu acho que nós podemos, se vamos provar, para começar a prova, começávamos pelas águas lisas, águas sem gás. Ok. Começamos por esta, se puderem pôr dois dedos aí no copo. Algum copo de Não, preferência? podemos pôr nos copos mais Mais baixos. baixos? Eles, vamos ver, para provar a água, é um pouco como nos vinhos, os copos, se forem mais estreitos no cimo, concentram mais os aromas e permitem que tenhamos uma melhor percepção do que se passa com a água. Agora o Manel tocou no assunto que era a minha pergunta. Por exemplo, numa prova de vinho, nós começamos com o aspecto visual, depois o olfativo e o palato. É igual. Na água, funciona da mesma forma? É igual. É igual porque, repara uma coisa, os copos estão bem limpos. Geralmente o cheiro que notamos, e nós aprendemos na escola, que as águas não têm cheiro, Nem não cor. têm sabor nem cor. Exato. Certo? Isso é o que aprendemos na escola. A parte do sabor nós vamos questionar hoje, porque realmente a parte do odor não vamos ter. Poderemos ter nestas águas com gás, poderá haver algum toquezinho de cheiro do gás, Sim, certo. mas nas duas lisas o aroma não vai existir, basicamente. O que eu vos pedi era, precisamente, por isso, observar a água, e vamos ver que a água é translúcida, é límpida, não tem nada em suspensão, por isso está limpa. O cheiro, conforme vocês podem ver, também não tem nada de que se lhe diga, e vamos provar. Ao contrário do vinho, a água, ao ser provada, parte da prova da água é feita na deglutição. Por isso, parte dos aromas da água libertam-se na deglutição. No vinho não, só provamos em boca e deitamos fora, não é? Exato. E por isso é importante. Vocês ao provarem, vocês nunca provaram água, pelo que me disseram, por isso ao provarmos a água, vamos fazer um bocado diferente daquilo que costumamos fazer. Não vamos beber água, vamos provar a água. Vamos deixar a água deslizar ao longo da língua e engoli-la. E tentar perceber o que é que fica na boca, que aromas é que ela nos traz, e pode não trazer nenhum, atenção, não é errado, e nada disto é errado ou certo. Mesmo as sensações que elas nos trazem vão ser ditas de forma diferente por cada um de nós, porque nós temos internamente um dicionário de aromas, de experiências que nós temos, que nos fazem explicar as coisas de formas diferentes. Claro. Não é? E não tem a ver com gostar ou não gostar, tem a ver, é diferente. A experiência que nós tivemos, a forma como as expressamos, é diferente necessariamente. Por isso, o que eu propunha era que vocês pusessem água na língua e a deixassem deslizar e no final tomassem nota mental do que é que isto, de que sensações vos traz. E, neste caso, vamos fazer a prova da água por comparação com uma com outra. Isto para mostrarmos que realmente as águas não são todas iguais. Temos aqui duas águas lisas, águas minerais naturais, e pedi então que servissem um bocadinho dessa água no outro copo. Iríamos fazer a prova comparando as duas, porque é a maneira mais simples de nos apercebermos que realmente há diferenças de sabor entre elas e de que... e depois poderemos falar um bocado sobre o ambiente geológico e as características químicas que a água tem, não é? Até porque eu comentei em off com o seu Manuel que, por exemplo, lá no Brasil nós não temos o costume de beber água da torneira, é tudo em garrafões de 20 litros e basicamente quase todas as residências têm a sua máquina de água, onde põe o garrafão, ou é um filtro, ou é por aí vai. E eu, quando ia comprar água, que meu pai pedia para eu comprar água, eu trazia, ele tinha a marca preferida dele, e eu trazia uma outra que eu achava que era mais barato. E ele sempre me dava na cabeça porque ele falava que aquela outra era melhor. E eu ficava assim, tipo, pá, mas água é tudo igual. Eu acho que se eu abrir a água da torneira e beber, é igual aquela que tá no garrafão, talvez. Eu não
nunca conseguia sentir aquela diferença da água. É claro que depois, né, vindo ser profissional da área de restauração, hoje em dia consigo notar alguma diferença, mas não a um nível, no caso, como que o seu Manuel consegue fazer por exemplo, provar e ver diferenças entre águas com gás. Eu até consigo ter alguma diferença no gás, na bolha, Sim. não na essência da água Já em vamos- si. já vamos ver. Exato. Não, agora quando provares vais ver que é diferente. Tu provas uma e provas a outra e percebes que é diferente. Eu até acho que, pô, até posso estar errado, mas eu acho que até a densidade da água de uma para a outra são diferentes. Mas isso aí tem a ver a própria mineralidade, quando falamos de densidade, lá está, é a questão dos termos que aplicamos ao que provamos, não é? A densidade tem a ver com a textura da água. E a textura da água varia consoante a quantidade de minerais que tem em solução, não é? Quanto a estas questões da água da torneira, vamos ver uma coisa. A água é fundamental em qualquer sociedade moderna, em qualquer sociedade, ponto. Nós sem água, o que nós fizemos hoje de manhã, o que nós fizemos desde que nos levantámos, há pessoas que passam o dia inteiro e fizemos porque temos água para tomar banho, temos água para fazer o pequeno almoço, temos água para beber aqui à mesa, estamos a falar à volta da água, e a água é acessível. Nós abrimos a torneira, temos água, vamos ao supermercado, compramos a água, na boa. Mesmo no Brasil, que não bebem água da torneira, existe água na torneira, poderão não reconhecer a qualidade da água da torneira. Sim. E optam por comprar água engarrafada. Mas vejamos uma coisa, a água potável é fundamental. Seja a engarrafada com estas características que estivemos a falar, seja a água da torneira, que não é disponibilizada num formato natural, tem que ser potabilizada e tem que ter um conteúdo mínimo de alguns dos elementos, nomeadamente de cloro, quando chega ao consumidor, para poder ser considerada água potável dentro dos parâmetros de consumo humano. E há uma legislação internacional? Tudo. Isso está tudo definido, desde a da OMS, Organização Mundial de Saúde, há legislações depois nacionais, algumas são mais restritivas, outras menos restritivas. Há legislação para tudo. Mesmo as águas engarrafadas têm legislação própria, tudo está legislado, tudo está parametrizado. Não há hipótese nenhuma das coisas, se forem bem controladas, não estarem legalmente no mercado acessível. Sim. E por isso é o que eu digo, é fundamental ter a água e a nossa sociedade não é, nem aqui nem no Brasil, é o que é hoje em dia, ou seria o que é se não fosse a água. Claro. E a disponibilidade da água que nós temos. Era o que vos dizia, há certas partes do mundo em que para nós termos um copo de água por dia andamos 6 horas. Pois. E se calhar a água que encontramos ao fim de 6 horas não é a água que qualquer um de nós bebesse. Exato. Pois. Certo? Pronto. Por isso acho que a água é fundamental e a água da torneira é fundamental para a nossa sociedade como ela existe. Agora, há aqui uma questão. Se nós vamos a um supermercado e compramos produtos o mais naturais possível e queremos que a nossa cozinha tenha os produtos melhores e 100% tudo natureza. Hoje em dia, o mercado é o 100% natural. Se nós optamos por isso no resto da alimentação que fazemos, porque é que não o fazemos com as águas? É verdade. Não é? Vamos ver, temos disponível, conforme falámos, em todo lado, águas que são 100% natural. Não tem nenhum aditivo, nenhum produto químico. Se calhar porque o consumidor também não percebe a diferença, eu acho. Então, não percebe porque também não procura perceber. Também não se informa, exato. Mas esse é o trabalho do Water Sommelier também. Não é? Pois. Por isso, passar essa informação e veicular essa informação, dar-lhe corpo e mostrar como é que as coisas funcionam, acho que é fundamental. Claro que sim. Até porque, imagina, que nem uma pessoa como eu falo, eu bebo água, tipo, não tenho preferência hoje em dia. Eu tenho. Eu não. Eu, por exemplo, para me obrigar a beber água, que eu sou louco por água com gás. E então eu só bebo água com gás em casa. Não tenho muito mais prazer a beber água com gás do que sem gás. Então, para beber, se bem que há quem diga, que também é uma dúvida que eu queria tirar, que é, dizem que não se deve beber água com gás em excesso, cria pedras nos rins. Portanto, há muito mito sobre a água com gás, não é? Assim. A água é como todos os produtos que nós consumimos. Se nós estivermos de perfeita saúde, podemos consumir qualquer produto.
Mas se tivermos um excesso de colesterol, um excesso de ácido úrico, já temos de ter cuidado com o que é que vamos consumir, certo? As águas funcionam da mesma maneira. Primeiro, as águas têm uma interação com o nosso organismo. Têm, as que têm mais minerais, alguns desses minerais ficam disponibilizados ao nosso organismo e podem funcionar como complementos dietéticos para determinados componentes que nós falamos ao longo do dia. O magnésio, o cálcio, o potássio, tudo isso vem nas águas também. Não em quantidades que possam suprir a nossa necessidade diária, mas complementam o que nós vamos obter através dos vegetais, através da carne, através do peixe, tudo isso, não é? Nas águas com gás, as águas com gás também não são todas iguais. Há as que são gasocarbónicas, como estas que vamos provar aqui, o gás nasce com a própria água. Há as que são gaseificadas, em que o gás é todo adicionado, é todo artificial. E isso é outra coisa que as pessoas não fazem geralmente, é ler os rótulos das águas. Quantas vezes é que vocês leram os rótulos das águas? Para além de ver a marca. Nunca. Pronto. Eu nunca li. Mas se quiserem fazer experiência, nestas 4 águas que aqui temos, e também nas que vocês trouxeram, tem, para além destas designações, que são as designações legais, por isso a água lisa, a água gasocarbónica, que são as que nós temos aqui, a água gaseificada, que é 100% gás artificial, e a água que é reforçada com gás. Por isso ela tem algum gás na origem, mas depois é reforçada com mais gás. E esses termos vêm todos nos rótulos. Nos rótulos. Por isso nós podemos, através dos rótulos, logo ter esta primeira informação. Uma água com gás, como disse que gostava, perceber se estou a consumir uma água com gás. Eu sei que estou a beber gasificada porque diz lá, Pronto, água naturalmente gasificada. Pronto. Diz naturalmente gaseificada. É a água natural que é gaseificada. Pronto. Pois, naturalmente gaseificada não quer dizer que ela já venha com gás. Não, eu sei que não é, sim, até sim, porque sim. a bolha... Mas a confusão pode gerar-se. E é por isso que eu estava a referir. Ela deve dizer por acaso, gasocarbónica. Eu faço essa confusão, porque eu achava que uma água naturalmente gaseificada era uma água que já vinha com gás natural. O termo gaseificada só se aplica às que são 100% com gás artificial. Ok. As outras são gasocarbónicas. E estas temos aqui 2. Em Portugal há 3 gasocarbónicas no mercado. São estas 2 e uma outra que é Vidago. As outras todas são ou com uma componente adicional de gás ou com gás 100% artificial. Ok. E por isso é importante a questão do rótulo. Mais nos rótulos, e já vamos voltar à Arporova e tentar perceber porque é que elas são diferentes. Se é que são diferentes, já provaram a segunda vocês? Já provei. E então, notam diferença? Noto diferença assim no palato, né? Assim, em termos de aroma e essas coisas, não consigo. No cheiro não tem. Não. Agora, mas palato, quando provam... Ela parece ser mais volumosa. Parece ser mais volumosa. Exato. E qual é a sensação de fim de boca? Fica tipo... Não sei, parece que parece que tava com manteiga ou alguma coisa assim. Parece que fica coberto. Exato, exatamente. Parece que fica ali ou fica coberto. Porque esse volume parece uma coisa... Mais amanteigada. Uma amanteigada, exato. Sim. É água com batonagem, É engraçado falar isso, mas é verdade. É a mesma sensação que me deu assim. Mas e reparem. E outra questão. Provem as 2 águas e digam qual delas é mais fresca. Estão as 2 à mesma temperatura. Atenção. Hein? Acho que é a primeira. Eu acho que é a primeira também. Tudo isto tem a ver com a composição da água. Reparem, nós estamos a provar a primeira água, a Vitalis, é uma água de baixa mineralização, muito baixa mineralização. Tem tão baixa mineralização que o nosso sistema não atinge, não consegue distinguir os minerais que a constituem, porque estão em tão baixa concentração que não temos aparelhagem no nosso organismo que permita definir quais são os elementos que estão na constituição da água. Esta água tem... O componente principal é a sílica e é a sílica que dá essa frescura. A frescura que sentimos é a sílica. Sílica é a mesma sílica daquelas sílicas que vêm em pacotinhos? Assim, não, esta sílica vem da natureza. Pois, mas não é mesmo... Aquilo... É sílica. Sílica é sílica. Ok. Agora, o que me está a dizer provavelmente é sílica gel. Exato. Que é usada para problemas de articulações, coisas do género. Exato, aquelas coisas. Esta água, por exemplo, águas deste género são utilizadas em balneários termais
para problemas osteoarticulares. Precisamente porque a determinadas temperaturas a sílica Sim. vai atuar sobre as articulações e vai favorecer a mobilidade. E é muito importante isso. Há várias termas em Portugal que usam estas águas com esses fins. Por isso, a frescura, que é basicamente o que se sente na primeira água que provamos, de diferença para a outra, vem muito da baixa mineralização e se sentirem também fica uma ligeira astringência, aquele picar que fica na parte de trás da língua, tem a ver também com a baixa mineralização da água. Na outra água, a Vimeiro, estamos a falar de uma água já com uma mineralização mais elevada, e daí vocês notarem ainda mais densa, não é? Este recobrimento da língua que referiu tem a ver com a quantidade do cálcio que temos em presença e com o sulfato. Cálcio e sulfato têm presença e é isso que depois vamos notar. E se vocês repararem, no rótulo, estes elementos vêm referidos no rótulo. Este que você falou do cálcio e do... Sim. Tá aqui sim. Potássio, sílica e E aqui também. magnésio. Mas isso é tão pequenino que é para ninguém ler. Não, a questão é que há sempre uma luta grande entre o tamanho do rótulo, o que é necessário inscrever no rótulo e aquilo que o marketing e o formato que o marketing gostaria de ter do rótulo. Há sempre este balanço difícil de fazer, não é? E daí que alguns dos casos estão muito pequeninos. Mas se compararem para o mesmo elemento numa água e noutra, as quantidades são diferentes. E por esse motivo, obrigatoriamente, vamos ter sabores diferentes, vamos ter percepções diferentes na ingestão da água. E isso, no caso, é natural, não foi ninguém que fez a alteração. Tudo natural. Não, tudo natural. Ou seja, na captação, a água vai para um laboratório, é feito um estudo. Não, para o laboratório para ter a análise. Sim, certo? exato. Mas a água, quando sai da captação, vai para o enchimento e está na garrafa. Ok. Nada mais. Todas as águas minerais naturais é assim. O único processo industrial que essa água sofre é o de vazamento só, não é? Outra coisa que eu sempre ouvi os mais antigos dizer é que nós não devemos beber sempre a mesma água, porque cria a habituação do organismo e retenção de determinado tipo de minerais que a água possa ser mais rica ou não. No caso de uma água com baixos minerais como a Vitalis, não há de fazer grande diferença, digo eu. Uma água de baixa mineralização, tendencialmente, é uma água que leva do nosso organismo e não que deixa no nosso organismo. Ok. Tá? Por isso é uma água que drena, ajuda a drenar o organismo, ajuda a limpar o organismo. Ok. Não tem muitos minerais que fiquem. Como eu vos disse, a maior componente desta água é a sílica. E porquê? A rocha onde ela circula é uma rocha que se chama quartzito, que é fundamentalmente composta por sílica. A sílica é um elemento muito difícil de remover. E por esse motivo, a água ao circular, em contato com o quartzito, o que vai retirar é a sílica, porque não tem quase mais nada para retirar de lá. Ok. Não é? Ok, então essa sílica ela incorpora na água e depois... E a sílica aqui tem uma da composição dos elementos totais que estão na água, para além do hidrogênio e do oxigênio, claro, dos outros elementos que vocês leram há pouco na composição, que é só uma amostra deles, tem muitos mais, aí só vêm os mais característicos, digamos. E a sílica constitui quase 40% da composição desta água. Uau, bastante. Sim. Em relação à alcalinidade, eu já ouvi muita coisa sobre a alcalinidade da água. Há quem diga que pessoas, por exemplo, com problemas relacionados com doenças cancerígenas, que a água alcalina consegue combater de certa forma isso. Eu não sou médico, por isso não consigo dizer isso dessa forma. O que eu sei é que, seja qual for o pH da água, quando ela chega ao nosso estômago, o nosso estômago tem pH 1 ou 2. E não há nada que passe para baixo do estômago com pH 7 ou 8 ou 9 das águas alcalinas. 8 ou 9 ou 10, seja o que for. Não passa para baixo do estômago com esse pH. Porque tudo o que entra no estômago fica com esse pH ao longo da digestão e depois segue para dentro do organismo. Por isso não é o pH que vai ter influência no nosso organismo. São os componentes que eu vos falei Que vão ter. que são importantes e da forma como interagem com o nosso organismo.
Por exemplo, Ou seja, não adianta nada então ter um pH altíssimo. o pH pode ter o pH altíssimo, pode ter o pH que for. Interessa é quais são os componentes que a água tem. Ok. Então quer dizer que essa história do pH da água é um bocado... Comercial. É uma... E terão que perguntar a quem anuncia isso dessa maneira, não é? Uhum. O que eu vos posso dizer é, a questão do pH por si só Não é... não fator- é o fator que vai influenciar no nosso organismo, porque o pH, vamos ver, nós só fazemos absorção do que comemos do estômago para baixo, a nível do intestino. Até ao estômago não fazemos absorção de nada De do nada. que ingerimos. Tudo que entra no estômago vai passar a ter um pH baixíssimo, que não é alcalino, é ácido. Certo? Certo, sim. E vai se misturar com o resto dos alimentos todos que nós ingerimos. E depois vai para a parte dos intestinos e aí é que é feita a absorção. Se o pH varia aí, não é esse pH que vai chegar ao nosso organismo. O que é importante é os componentes que a água tem. Eu vou-vos dar um exemplo. O bicarbonato. E temos aqui 2 águas com bicarbonato muito elevado. O bicarbonato é um estabilizador do pH interno do nosso organismo. De qualquer forma, é preciso desmistificar esta coisa do pH interno. O nosso pH interno anda à volta de 7. A escala de pH vai de 0 a 14. O nosso anda à volta do 7, é o meio, digamos. Se o pH interno nosso subir 1 grau ou descer 1 grau, nós morremos. Uau. Por isso nós temos que ter a funcionar bem um sistema interno de estabilização do pH e que depende, em parte, daquilo que nós ingerimos, daquilo que nós consumimos. O bicarbonato tem a função no nosso organismo de estabilizar o pH. Por isso, se estivermos saudáveis, e estamos a falar sempre de estar saudáveis, se não estivermos saudáveis, isto poderá não funcionar exatamente da mesma maneira. Não é? Mas, para uma pessoa saudável, uma ingestão de bicarbonato ajuda a regular o pH. Uma água rica em bicarbonato, por exemplo, ingerida antes de um esforço físico, ajuda a evitar as queimbras musculares. Porquê? As queimbras musculares são produção de ácido láctico no organismo. É uma acidificação. Se nós tivermos um suplemento de bicarbonato, vamos conseguir que essa acidificação não aconteça da mesma maneira. Fantástico. Tá? Pronto, isto são detalhes. Detalhes que fazem toda a diferença, não é? De facto... Mas vamos ver uma coisa. Nenhuma água das que temos em Portugal, das portuguesas, tem teores destes minerais, destes constituintes, que possam ser a única fonte de, sei lá, de bicarbonato ou de cálcio para a nossa ingestão diária, para a nossa necessidade diária, não é? Temos de ter uma alimentação equilibrada que consiga trazer-nos o aporte todo que necessitamos de componentes. Não é? Claro. E a prova de águas, ou seja, isto pode ser levado para um fine dining? O que eu quero perguntar Pode. As águas têm, por exemplo, foi pedido que se tirasse aqui, por exemplo, a tábua de queijo por ter aromas e muito intensos. E então eu queria saber se de facto as águas podem acompanhar, ou seja, se uma pessoa consegue apreciar as características das águas com comida. Pode. Eu dou-lhe um exemplo com esta marca, Pedras. Fizemos um jantar em Xangai, de introdução da água no mercado, em que tinham vinhos de uma adega chinesa e um chefe a cozinhar. Havia 10 pratos diferentes. Entre entradas, pratos principais e sobremesa eram 10 pratos diferentes. Havia 10 vinhos diferentes a acompanhar os pratos. Havia um vinho para cada prato. E entre cada prato, foi dado às pessoas, por isso eram pessoas habituadas a comprar bons vinhos, boas águas, sim, tudo isso, não é? Eram clientes da empresa que estava a promover tudo isto. Entre cada prato, no fim de cada prato, quando mudavam o prato, era dada às pessoas água das pedras. E elas ingeriam a água das pedras. E nesse contexto, depois vamos ao resto também, mas nesse contexto, esta água fazia como um reset do palato e permitia às pessoas chegarem ao prato seguinte sem o palato cansado. Sem o palato cansado do que tinham provado. 10 pratos é muita coisa, não é? Sim, 10 vinhos então. E 10 vinhos então é muita coisa. Por isso. Okay. E foi tão bom a forma como isto funcionou que as encomendas no final dessa noite, desse grupo de pessoas, foram imensas. Para ter ideia, pessoas que estão habituadas e que são exigentes na forma como trabalham. Por isso, a água pode fazer toda a diferença na forma como acompanhamos uma refeição.
E é evidente que as águas, sendo o único acompanhamento da refeição, não havendo um vinho, por exemplo, a água pode e deve, na minha opinião, ser escolhida de acordo com o prato que vamos comer. É evidente que em muitos locais temos uma água com gás e uma água sem gás. Não há escolha possível, não é? Uhum. Por isso a pessoa opta, quer uma coisa ou quer outra. Exato. Não é? Mas, na minha opinião, tal como há uma lista de vinhos, devia haver uma lista de águas em que se pudesse trabalhar a água como Sim, se trabalha o como vinho. se trabalha o vinho. Engraçado que nós pensamos nisso uma altura, lembra? Acho que foi na Taberna Fina, acho eu, se não me engano. Acho que sim. Queríamos fazer uma lista De águas. com águas, só águas. Só que, infelizmente, para mal dos nossos pecados, é assim, nós já temos alguma dificuldade, e na altura tínhamos Exato. bastante, com a cultura vínica dos clientes, quanto mais da cultura Para a hídrica. água. Hídrica. Porque, de facto, acho que, como o Manuel estava a dizer, há muito pouca vontade de perceber mais sobre o assunto. Certo. Existe muita informação, hoje em dia é só à distância de um clique uma pessoa consegue ter esta ideia. Eu também contra mim falo, porque também tinha muito pouca noção do que era a água, e ainda tenho, né? Mas acho que de facto é muito complicado, porque tal qual como os vinhos, a água também é muito por hábito. Ou seja, a pessoa está habituada sempre a beber aquela água, e por mais que a gente lhe possa dizer que se calhar naquela refeição, naquele contexto faz sentido beber outra, ela não vai querem querer. mudar. Não querem, exato. não vai querer. Não vai querer. E muito mais difícil muda-se uma água do que se muda um vinho. Exato. Porque o vinho até a gente pode dizer, olha, este não tenho, e pronto, e a pessoa vai ali a outro. Mas a água, se a pessoa está sempre habituada a pedras, nós às vezes até nos clientes recorrentes já nem perguntamos, porque já sabemos que o cliente vai querer água das pedras, ou vai querer luzes, ou vai querer... Sim. Mas de facto é interessante essa maneira de ver as coisas. Portanto, a água também deve ser escolhida. Tem, assim, nós podemos inclusive fazer uma experiência pronto, se tivéssemos mais tempo, Sim, se calhar podemos fazer com... Tem café aqui vocês? Não sei se o Eric tem. É? Cápsula. Sim, café. Não. O importante não vai ser o café, vai ser a água. Ok. Por isso não... Mas primeiro experimentávamos as águas Sim. Ok. e depois então fazíamos a pequena experiência com o café. Porquê? Para vos demonstrar um pequeno emparelhamento, que é fácil, de uma água, imagina, uma água lisa, uma Vitalis, com café, e uma Pedras com café. E a diferença que isso vos faz no palato. É um emparelhamento fácil de fazer e mostra a capacidade que uma água tem de interação com aquilo que estamos a consumir, que não é água. É engraçado porque há um sítio no Chiado, Aprazível. que é o único sítio que já fomos beber cafés a milhares de sítios, né? Mas Yeah. foi o único sítio que com café traz um shot de água com gás. Água com gás, exato. Não sabemos qual é a água com gás. É Acho da eu- máquina. Acho eu máquina. que é da máquina, exato. Obrigado. Adoro pedras também. Obrigado. Também. Eu geralmente faço isto com as garrafas escondidas, que é para vocês não saberem que estão a provar e não ficarem enviesados. Mas aqui não tínhamos muito como fazer isso. Mas fazíamos como fizemos com as outras águas. Provamos primeiro esta, depois provamos a outra e comparamos. Da mesma maneira, esta água aqui, quando vocês a veem, já vão ter mais alguma coisa. Veem o gás, que não veem. E porquê é que não Exato. veem o gás? Porque é natural. Era essa pergunta que eu queria fazer, porque, por exemplo, Mas se provarem, ela está é lá. gaseificada. Sim, Mas não é gaseificado, é gasocarbónica. Gasocarbónica, exato. Imagina, nós provamos e sentimos, mas não vemos. Porquê? Pois, por quê? Porque como quando a água é feita, digamos, na natureza, Exato. o gás é inserido na estrutura, e a estrutura, não sei se lembram da escola, havia os átomos e as moléculas, moléculas, não é? Então, na estrutura desta água, já há um lugar para o gás. Ok. Por isso, o gás está na água. Nós não o vemos, mas sentimos-lo. Sentimos. Certo? Se nós deitarmos com muita violência, é evidente, vemos o gás a libertar-se. efervescência. Se a água estiver mais quente, ela esteve no carro, está fria, mas se estiver mais quente também se solta com mais facilidade, não é? Mas nós notamos ao beber. E fazíamos com esta água exatamente o que fizemos com a outra, ou seja, deixá-la deslizar na língua e deglutir. E depois então comparamos com esta outra de melgaço.
Eu por acaso Essa também é gás a única coisa que eu acho chato eu adoro água das pedras, mas a única coisa que eu acho chato é que se nós abrirmos a garrafa e não a consumirmos de imediato, ela perde o gás com muita facilidade. Se a tapar, não. Sim, mas pronto, por exemplo, as de plástico, aquelas de 75 de plástico. Sr. Manuel, como é que é fazer com o café? Só ali que... Fazemos a seguir. É? Faz 3 Sim, pode ser? e a água do café pode ser do Não faz café mal. mesmo. Sim. Neste caso, estamos a fazer. E portanto, mas de facto a de pedras Mas acontece isso menos na pedras do que se tiver com uma gaseificada. Na gaseificada o gás liberta-se com mais facilidade. E pedras, dizem que é pedras salgadas por causa da mineralização da. Não, calma. Eu vou contar a minha primeira experiência com pedras. Eu também só bebo água com gás. E quando eu cheguei em Portugal, há 10 anos atrás, e fui comprar água com gás e vi esta, e peguei aleatoriamente, não foi assim, não escolhi porque me falaram, não, foi aleatório. Eu comprei, vi que era água, não é, com gás, aliás, perguntei a um funcionário do mercado. Ele disse, olha, esta é água com gás. Então tá bem. Fui lá, peguei e levei para casa. E quando abri e provei, eu senti muito sal. Depois eu li aqui pedras salgadas. Eu não sei se isso tem alguma coisa a ver. Mas assim, eu senti mesmo... Para mim foi como se eu tivesse beber água do mar a primeira vez. Depois tornou a minha água de eleição. Exato. É uma das minhas águas preferidas. Eu gosto muito da San Pellegrino também. Mas a Pedras é uma água que eu gosto. E sempre que vou a algum sítio eu pergunto se tem Pedras salgadas tem a ver com o nome do local de onde é engarrafado. de onde é engarrafado. Que é pedras salgadas. Uhum. Vidago, por exemplo, é engarrafado em Vidago. Exato. Melgaço é engarrafado em Melgaço. Melgaço, Isto tem a ok. ver com o local, O local. onde é engarrafado. Sim. Ok. Não tem nada a ver com sal. Não tem nada a ver com sal. Não. E engraçado porque eu senti água salgada e eu achei que ela era salgada diz no rótulo e não é por aí. Não é por aí. Ok. Mas vou-lhe dar uma dica. Se experimentar Vichy Catalã, quando encontrar Vichy Catalã, compre e prove. Sim. Essa sim é quase a água do mar. Tem uma composição, em termos de componentes, semelhante à água das pedras, mas em muito maior quantidade. Então essa sim parece água do mar. Ok. Vichy Catala. Vichy, Vichy como os cremes, Como escreve, sim. Vichy Catalã. Ok. Tá? Em espanhol a Ok. água. É da Catalunha. Catalunha. Da Catalunha. É ao pé de Lembra Barcelona. Tínhamos uma daquela água. água- Era fantástica. Era- Como é que ela se chamava? 600 e. aquilo Não, tinha um era número- 20, era... porque 2048, não? Não. É uma que há no Corte Inglês. Eu acho que ela era captada sempre a mesma... A temperatura de captação dela era sempre a 20 graus. Então era Artisan 20, uma Sim, coisa sim, assim. sim. É isso, não é? Repara uma coisa, as águas minerais naturais têm uma composição constante ao longo do ano inteiro. Não variam, quer chova, quer não chova, a composição mantém-se constante e a temperatura mantém-se constante. Se não for assim, não pode ser classificada como água mineral natural. Todas elas têm. Agora, é evidente, há umas que dizem nós temos o pH não sei quantos e fazem isso o fator diferenciador para o mercado. Há outras que dizem nós temos a temperatura não sei quê e é o fator diferenciador para o mercado. E é isso que no fundo é transmitido ao cliente. Não é? Essa é apanhada no Parque Natural da Rioja. Sim. E nós trabalhamos com ela e adorámos a água. Aquilo era fantástico. É assim, eu confesso que pra mim... tipo, era boa, mas... Se eu bebesse ela e bebesse uma outra qualquer, não... Obrigado, Eric. Vocês notaram diferença entre estas águas? Notei. Notei. Eu notei principalmente no no gás. Exato. No gás. Achei que da Bussaco o gás era mais vívido. Melgaço. Desculpa. Melgaço, o gás era mais vívido que na outra. Pronto. E mais, o que nós notamos aqui do gás, e que se nota muito mais nas gaseificadas, é que o dióxido de carbono, ao contactar com a língua, transforma assim em ácido carbónico. E por isso o picar que nós sentimos. E quando o picar é muito intenso, nós nem sequer nos apercebemos acerca do valor, do sabor da água. Por isso, nesta água, ao provarmos, tentar destacar um bocado o que é o picar do gás e o que é o sabor da água. E tentarmos então distinguir Na segunda ou na primeira? entre uma e outra. Ok. O que limpa o palato entre uma água e outra? Outra água?
As águas de baixa mineralização geralmente são boas para isso. Ou então uma bolachinha de água e sal. Ok. Eu acho que neste caso a Pedras parece-me a mim ser mais fresca que a... Eu já acho o contrário. Eu acho a do meu gasto um pouco mais fresca. E não vos fica na língua nenhum tipo de sabor com nenhuma delas? Não consigo apanhar, honestamente. Pá, é pedra molhada, é a única coisa que me ocorre. Nunca coloquei uma pedra molhada na boca, então não sei, não tenho a menor ideia. Pá, eu apanho na Pedras, apanho aquela, pá, sei lá, parece sabor a calcário, não sei. Estas águas, comparadas com aquelas, têm uma mineralização muito mais elevada. Para vocês terem ideia, aquelas têm à volta, vamos supor, de 300 de mineralização e esta não é mais. E estas andam à volta de condutividades de 3, 4 mil. Ok. Por isso são muito mais mineralizadas. Por isso, se não fosse o gás, notávamos muito mais os minerais de uma água e de outra. A diferença que temos entre uma e outra, embora vocês não tenham notado, é que numa temos a parte muito mais do sódio, temos o bicarbonato, que é o componente principal, depois temos numa o sódio e noutra o cálcio. Isso faz a diferença da forma, voltamos a ter o tal recobrir um bocado da língua, como tínhamos na Vimeiro, na água de Melgaço. Na água do meu gasto, sim. O que estas águas fazem, e vamos experimentar isso com o café, e experimentamos com a primeira, com Pedras, eu sugeria que vocês bebessem um gole de café, seguido de um gole de Vitalis, por isso a primeira água que provámos há bocado. Deixa eu pegar aqui, então que a minha já acabei. Então tá, o café, a Vitalis. Tens aí Vitalis? Tenho, está aqui. E depois a seguir um golinho de café outra vez e Pedras. E tentem perceber a diferença do que é que fica na boca do café. Mais agradável. Porquê? Não sei explicar porquê. Espera aí, eu perdi nas contas. Café, Vitalis, café e Pedras. Ok. Fica mais agradável porque parece que suaviza o sabor, ou seja, fica um bocadinho de café, mas fica a frescura da água. E no outro, não sei, eu até acho que desagradável a água lisa com café. Mantém-se o sabor do café, mas desaparece a astringência. O café, exato, mas isso vai se diluir, isso exatamente. mas com a Pedras. Com a Pedras. Exato. Desaparece a astringência. Exatamente, ficou mais redondo. É o efeito do bicarbonato e do gás que interagem com o outro, com as nossas sensações, que vão tirar esta parte da astringência e permitir uma maior suavidade, não tirando o sabor do café. Ok. Sim, Tá? é porque, exato, ficou. E isto que acontece, Pô, sempre que for tomar café agora eu vou pedir água com gás na hora. Pedras, É Pedras, exato. sendo que isto que acontece com o café é uma pequena demonstração das harmonizações que podemos conseguir com outros tipos Com outro tipo de pratos. alimentos. Eu trouxe lembrem-me disto porque era simples de obter o café, não é? Sim. E se fizermos esse mesmo teste com a meu gás? Acaba por ser um pouco semelhante, acho eu. Nunca fiz. Experimentar? Bom, peraí. Ainda assim gosto mais com Pedras. Não é igual. Não. Não é igual. Porque tem a ver com a função do sódio aqui e do cálcio neste. As proporções são muito diferentes, não? Sim. Proporções de? Cálcio, os minerais, entre uma e outra. Está aqui tudo. Vocês não leem os rótulos. Pois. Eu não leio nem bula médica, eu leio. Isso é bom não ler porque nos medicamentos tem montes de sempre- contraindicações. Uma vez eu fui ler antes de tomar e não tomei o remédio, porque se eu fosse tomar ia ficar pior do que Então eu você tava. sente o que tá ali por efeito placebo. Por efeito placebo, exato. Mas nas águas não há contraindicações. Não há partida. Desde que não seja acima do nível do nariz. Sim. Água em excesso pode afogar. Pode afogar. Muito bem, e é isso. É isso, olha, esse teste com a meu gasto realmente não foi igual ao teste com Não é igual. a Pedras. Não é igual.
Foi mesmo nada igual. Por isso é que ter uma água aconselhada para determinado prato ou para determinado conjunto de pratos num restaurante, eu acho que era uma mais-valia. Mas é complicado. Sim, na altura que nós falamos em colocar uma carta de águas no restaurante, e até foi algo que eu e o Diogo discutimos isso bastante, porque era um desejo nosso, os outros colegas falaram, isso é loucura. Ninguém vai querer optar por água A, B ou C. A água é água. Tanto é que depois a saída que tivemos para isso foi cobrar uma taxa única e a pessoa bebia quantas águas quisesse. Imagina, E aí começou a trabalhámos refeição com a São Pellegrino e com a com a Aquapana. Aquapana, exato. Então, se a pessoa quisesse começar a refeição com lisa e depois mudar, podia beber uma pessoa podia beber 7 garrafas de água se quisesse. O valor era sempre o mesmo. Nós cobrávamos uma taxa única de água e servíamos quantas águas a pessoa quisesse. Sim. Então, e mudávamos lisa, com gás, ou enfim. Mas uma carta de águas, agora olhando com esse outro tipo de ótica, você estaria aprimorando melhor a experiência gastronômica do cliente. Sem dúvida. Não é? Assim, não é uma coisa que se possa Porque colocar em todos os restaurantes. Exato, Não há, claro, nem sequer claro. temos pessoal a trabalhar nos restaurantes que tenha a capacidade para dizer isso em todos os locais. Exato. Não é? Uhum. E de qualquer maneira isto mas, era por exemplo, num grande fine dining, acho que faria Acho que todo sim. sentido. E o próprio sim. sommelier que faz o aconselhamento dos vinhos Sim. seria dado o conhecimento, o treino, digamos, para poder aconselhar uma água. Uma água, exato. E o Manuel dá essas formações também? Sim, já trabalhei vários projetos de cartas de água, depois acabaram por não sair, mas já trabalhei vários projetos de cartas de água em que estava programado, digamos, a carta ser definida com o chefe e com o sommelier, para que para cada prato fosse aconselhado este tipo de vinho e pudéssemos interagir dessa maneira. E é evidente que depois, tal como o vinho dizemos é estas castas, vem desta região, Exato. não é? Pronto. Nós não temos uma região demarcada da água das pedras, mas sabemos que a água das pedras só vem dali, ou o melgaço só vem daquele lado, não é? Por isso temos, digamos, uma região local de onde ela vem. Por isso há um pequeno histórico que pode ser construído para falar um bocado sobre a água. É que circula em granitos, a outra circula em quartzitos. Isto se calhar diz pouco às pessoas, mas quando dizemos que um vinho do Douro circula em xistos, as pessoas também não dizem nada, não é? Ou as vinhas estão em xistos, também não lhes diz nada, não é? Mas é um bocado de história, de know-how que é passado à pessoa e que lhes dá algum conhecimento do que é que são as diferenças entre as várias águas que... Lá está, há uma clara diferença entre agarrar no vinho e colocá-lo no copo ou água, ou dar um aporte teórico do que está aqui, do que está a ser provado. Uma coisa, há muitos anos atrás, e há um senhor nos Estados Unidos, que é da Fine Waters, que é o Michael Masha, que diz isto muitas vezes, há uns anos atrás, entrávamos num restaurante e o que nos perguntavam sobre vinhos era se queríamos branco ou tinto. Não havia marcas, era o branco ou tinto. Era o branco ou tinto, e as sim. pessoas optavam por branco ou por tinto. Sim, era o vinho da casa, não era? E hoje em dia já houve um caminho que foi feito e que permite que, por muito pouco as pessoas saibam de vinho, se há alguém que geralmente come fora de casa ou que compra vinho para casa, já escolhe um ou escolhe outro porque gosto mais daquele ou gosto mais do outro. Não é? Okay. Nas águas ninguém faz isso. As pessoas compram as águas porque estão habituadas a comprar daquela marca ou pelo preço e raramente leem os rótulos, percebem o tipo de água que estão a consumir, porque eu acho que se as pessoas fizessem isso podiam perceber, eu gosto mais desta ou gosto mais daquela, vamos lá ver se estas outras têm características semelhantes, se sabem ao mesmo, se não sabem ao mesmo, se me sinto da mesma maneira. Acho que é muito importante as pessoas começarem a olhar para a água como um bem escasso. E reparem, de toda a água que existe no planeta, só 2,5% dessa água é água potável. E desses 2,5%, só 1% desses 2,5% é que é a água que nós podemos trazer para casa. Extrair. Porque ou está congelada, ou está em muita profundidade, ou está com umidade no solo. Por isso, a água que nós podemos extrair para consumir, seja como água de abastecimento, como água engarrafada,
é menos de 1% dessa quantidade dos 2,5%. Por isso é uma quantidade ínfima de água. Estas águas que permitem, sem nenhum tipo de alteração, chegar ao cliente, são mais raras ainda. Pois. E nós temos esta raridade disponível a preços incrivelmente baixos Exato, no nosso no mercado. Por isso, acho que é ridículo não aproveitarmos esta maravilha. Né? E isso também aqui, quando eu cheguei, foi algo que me chamou a atenção. Não sei se para ti, Eric, foi igual o preço da água em si, os garrafões, exato. Por acaso, Para mim, aqui foi algo que me chamou, porque a água engarrafada no Brasil, ela é cara, ela não é barata. Não é? Não, no aeroporto do Brasil, uma garrafinha de 50 centilitros, paguei 14 reais, exato. mas aqui em Lisboa também não deve ser diferente. Sim, mas o problema é que lá, como nós não consumimos a água da torneira, nós ficamos dependentes do serviço engarrafado. Verdade, Então, ou seja, é caro lá a água engarrafada, não é barato. Então, claro que tipo, também imagina, dentro dessa coisa de... Existem inúmeras marcas de água lá no Brasil, mesmo muitas. Sim. Por exemplo, a Ouro Fino, que nós tínhamos falado há pouco, é a mais famosa. Mas nem sequer é a melhor água. Mas o que é a melhor água? Aí é que está A o melhor problema. água é aquela que custar mais. Esse é o Ou seja, problema. num panorama Imagina, em que temos montes de marcas de águas minerais naturais ou de nascente, e a diferença entre águas minerais naturais e de nascente tem a ver com o tempo de circulação. As águas minerais naturais circulam a mais tempo e a maior profundidade. As águas de nascente, à partida, têm uma circulação mais superficial. sim. Mas não são águas superficiais, são águas subterrâneas, tanto uma como outra. E essa é a única diferença. Por isso, se não disser no rótulo a água mineral natural, mas ser água de nascente, é a mesma uma água que é retirada da captação e é trazida ao consumidor sem nenhum tipo de tratamento. Ok. Por isso, há uma panóplia de marcas de águas em Portugal, do país inteiro, que permitem que nós tenhamos sempre uma água disponível, uma água 100% natural. Por isso, é evidente que aqui podemos, e as pessoas farão a opção de se querem consumir da torneira, que tem aditivos, ou outra que é 100% natural. Exato. Porque, imagina, eu já ouvi falar de um whisky, que é um whisky japonês, que é o Nikka, Sim. o From the Barrel, que foi considerado até o melhor whisky do mundo, acho que em 2011, salvo engano, que a propaganda deles era sempre a volta da água, porque o nosso whisky é bom porque nós usamos a melhor água do mundo. Pode diluir. Ok, mas o que é a melhor água do mundo? Quem diz que é a melhor água do mundo? Vamos ver. Há bocado estávamos a falar em off acerca de águas que são caríssimas. Exato. Falámos aqui de 2 ou 3 marcas, não vale a pena agora ir por aí. Mas de qualquer maneira, as águas são todas fantásticas. O ter uma garrafa mais bonita ou uma garrafa menos bonita é aquilo que depois, e a forma como depois é comercializada. Falámos de uma que vinha de uma ilha no norte da Europa, não sei o quê. Essa marca d'água foi trabalhada muito em termos de historinha acerca do vir de lá e de ser uma família a explorar aquilo e todo o pessoal da ilha trabalhar para a fábrica. Tudo isso foi trabalhado dessa maneira. E essa chegou a ter preços absurdos em alguns hotéis nos Estados Unidos, que eram preços absurdos por garrafa. Garrafas de litro. E as pessoas pagavam. Porque era tida como uma água 5 estrelas. Porque é que vinha numa garrafa bonita, com uma rolha de madeira, não sei o quê. Era tudo muito trabalhado. As águas que são tidas como águas de topo são de topo porque há um marketing por trás a dizer que as põe como de topo. O que nós devemos saber, e é isso que eu digo, as pessoas devem conhecer as águas e selecionar o que para elas é a melhor água. Não é aquilo que lhes dizem, esta é a melhor água do mundo. Okay. Não é por aí. O que para você, se a melhor água for a água da torneira, vocês bebem a água da torneira. Mas se optarem por uma água em que vocês tenham a noção exata de qual é a composição, e como eu vos disse, a composição mantém-se ao longo de todo o ano, por esse motivo pode estar no rótulo que tem esta composição, se temos uma composição da água, se podemos selecionar pela composição, se podemos selecionar se o gás é artificial, se o gás é adicionado artificialmente, se é natural. Tudo isso são opções que nós temos e que podemos exercer em cada momento da nossa vida. E depende de cada um de nós selecionar aquilo que gosta mais. Agora o Manuel estava a falar deste tipo de opções e eu estava a pensar que é exatamente o mesmo que o vinho. Se a pessoa gosta de um mau vinho ou
não faz mal, desde que goste. Exato. Mas, se a pessoa, mas convém, lá está, é conhecer, é experimentar, procurar e ver o que é que, Exatamente. o que é que melhor lhe das sabe. opções, o que Dentro há das de melhor. opções, o que é que Exatamente. melhor lhe sabe. Fundamental. É Fundamental. engraçado. Porque, então, ou seja, Uma coisa é pessoal. algo que podemos desmistificar, essa questão da melhor água do mundo. Isso não existe. Isto é dentro daquilo que você procura. Para o ser humano toda a água é boa, Sim. porque sem água nós não vivemos. Por isso toda a água é fantástica. Agora, a água poderá ter maior ou menor qualidade. E os senhores do whisky, se calhar, dizem que aquela é a melhor água do mundo. Para o whisky deles, que sai um produto fantástico que é reconhecido. E é a melhor água do mundo para eles. E é a água que eles, se calhar, têm à porta. Não iam buscar uma água ao outro lado do mundo para Exato. fazer o whisky deles, não por é? acaso é mesmo Pronto. uma água que está ali Pronto. Por isso na propriedade. é evidente que eles podem dizer o que quiserem, que é a melhor água do mundo. Agora, para mim, é a melhor água do mundo porquê? Quais são as características dessa água? Exato. Se calhar é um bocado defeito meu de ir à procura de alguma coisa sobre a água, mas eu não sei o que é a água que eles estão a aplicar. Mas a água pode ser fantástica, há de ser seguramente. Agora, não sei porque nunca provei. E se calhar não é uma água que esteja disponível para nós podermos comparar com outras e percebermos se gostamos mais, se gostamos menos. Não é? Pelo que sei, é água de glaciar. Portanto, aquilo. Pronto, o mas Japão, vais- quando começou a produzir whiskies, ia buscar água à Irlanda. A Irlanda, exato. Porque supostamente é o sítio Certo. que é a água mais pura para produzir whisky. Mas porque a água que eles procuram para produzir whisky tem um determinado tipo de características. Mas E aí, eles uma água de iceberg é uma água que tem uma mineralização ainda mais baixa que esta Vitalis que provamos hoje. Exatamente por isso. Por isso é quase só água da chuva. Exato. É evidente que a água da chuva não é só oxigênio e hidrogênio. Tem mais uma série de outras questões. Não tem a circulação em contato com a rocha como nós dissermos. Sim, porque aquela é uma água que é superficial. Ela não tem um ciclo, não é? Não, faz parte do ciclo. Toda a água faz parte do ciclo. Repare, a água que existe no planeta Terra é a mesma desde o início. Ela é alocada ao longo do tempo a locais diferentes. Imaginemos, na constituição do nosso organismo nós temos água. 70%. Esta água, se calhar, já esteve no organismo do dinossauro ou a passear no Oceano Índico, qualquer coisa do género. Né? E da mesma maneira, a água que nós estamos a beber agora teve dentro desse ciclo e já caminhou por montes de outros sítios. Não é? Por isso, agora perdi-me. Estávamos a falar da questão das whiskies, da água que estavam nos exato, dos glaciares. Pronto, nos glaciares a água faz parte desse ciclo à mesma. Ou seja, é tal água que cai na forma de gelo, ou de chuva, ou de neve, e congela. E vai estar ao longo de anos Armazenada. e anos ali. E mais, esta água, estando num glaciar, o glaciar já foi formado há muitos anos e vai circulando com muita lentidão. Essa água é uma água que não tem no seu registro, digamos, as características das águas que chovem hoje em dia. Tem um registro, umas características da água de há uma série de anos atrás. Por isso, pode ser uma água diferente, tal como há empresas que engarrafam água de icebergs. Têm barcos, vão buscar icebergs e engarrafam água diretamente dos icebergs. Outras que engarrafam água da chuva. Na Nova Zelândia, por exemplo. Eu quando chove, como vejo o meu carro, é que não bebi água da chuva. Não, mas veja, há um site engraçado que é o Fine Waters. E aí não estão lá todas as águas do mundo, mas tem uma listagem engraçada de águas e caracterização dessas águas. E por aí apercebemos um bocado das diferenças que há entre águas e a variedade que há. Até porque uma diferença que eu noto, por exemplo, é até algo banal, mas eu noto a diferença. Por exemplo, aquele serviço de águas nas bombas de gasolina para o carro, para você ou para limpar o para-brisa ou para encher o reservatório do limpador. Há bombas por aí que quando eu jogo uma água daquela no para-brisa do carro e ando, ele começa a ficar com umas manchas brancas. Ou seja, aquilo é uma água de poço, acredito eu. Não é uma água Não tem a ver com o ser de poço ou não ser de poço. Porque imagina, aquilo não é uma água que vem da rede e não é tratada. Pode ser, mas imagino que a põe num depósito antes de servir para o esguicho. Ou água de reuso, né? Talvez. Também pode ser. Não é não potável,
Então, mas, Sim, sim, por sim. exemplo, Olha, está escrito que não se pode beber aquela água. há bombas que fica a marca no vidro Mas, por exemplo, se for e uma há água, bombas que não. mas se for uma água com muito calcário, se for uma água com muito calcário, até no chuveiro de casa, Sim. se tiver uma zona de vidro no chuveiro de casa, Fica. há águas que tornam o vidro opaco Opaco. Uhum. por causa da questão do calcário ou dos minerais que estão na água, outras que não. Depende dos locais. Por isso pode não ser, pode não ser propriamente uma questão da água vir de poço ou não vir de poço. Não é por aí. Tem a ver com a composição da água, provavelmente. Ok. E agora vamos provar, uma coisa que Já nos hidratamos, já não é? nos hidratámos, portanto estamos aqui Aliás, é hidratadíssimos. fundamental, com um copo de vinho, beber também um copo de água. Então, mas eu sempre Fundamental. para evitar a ressaca, Sim. quando eu vou a provas, o que eu faço? Ter sempre uma garrafa d'água comigo. Então, ou seja, Vamos. é um pouco de vinho e Tá bom, 3 tá bom, poucos de água. Obrigado. Vamos É aqui nesse. Não, pode é ser neste, é neste. Vamos aqui provar aqui um Então, avesso. e o que a gente vai beber, Diogo? Vamos provar aqui um avesso de um produtor chamado Casas Novas. Vou aqui, Eric, qual faz é a aí um câmera? close. Copo aí, tanta garrafa. Tanta garrafa, vamos lá ver se isto chega lá. É nesta aqui atrás? Pode Ou... ser, é? pode ser, mais fácil. Veja aí se consegue chegar aí, Eric. É isso, então. Então, este é um vinho produzido em Baião, que é uma sub-região da região dos vinhos verdes, que fica muito próximo da região do Douro. O produtor é da família Cunha Coutinho, que detém esta quinta há 15 gerações. Portanto, é uma produção, a quinta tem cerca de 100 hectares e apenas 24 hectares é que são destinados à produção de vinho. E vamos ter aqui um 100% avesso, que é uma casta muito, muito tradicional desta sub-região Baião, da região dos vinhos verdes. E vamos aqui então provar. Bom, e com isso vamos fazer o nosso toast, não é? Que não fizemos no não fizemos início. com água, dá azar, dizem as pessoas, não sei se dá azar se não. É verdade, isso é uma mítica ou o que é? Fazer Não o sei, toast com mas água. não quero experimentar. E já agora, gosta de vinho? Aprecia vinho também? Sim. Ah, então tem que ser, não Também é? 99% do vinho é água, portanto, Então, 98%. Então tem que ser. Portanto, aqui o avesso sempre muito cítrico, Yeah. uma acidez muito vincada, muito limão verde, maçã verde. Fazia tempo que não provava um Mas 100% o avesso. avesso. Yeah. Fazia bastante Boa tempo. acidez. Yeah. Bom, e agora, E agora também, sim, obrigado, já Eric. pode entrar aqui a queijada Nós, e o nós, mexidinho para... nós tiramos a tábua a pedido aqui do Manuel, porque o aroma dos enchidos ia aqui nos causar alguma confusão na prova da água. E agora, já que nós provamos a água e vamos provar o vinho. Opa, Calma. calma. É muito o Pedro está nervoso. Nem bebi água, já estou aqui quebrando quase tudo. Quer dizer, nem bebi vinho, só bebi água. Enfim. É a falta do vinho. O motor só funciona a álcool. Mas é isso. E, Manuel, no caso, és o primeiro do país, não é? A ter esse título de sommelier de água. E acha que o que falta para isso ser mais divulgado dentro do país? Porque eu confesso que para mim eu lhe achei no LinkedIn. Eu uso muito o LinkedIn e sempre vou ler notícias e coisas assim e vi lá o seu nome numa reportagem. Eu falei, caraca, meu sommelier de águas, olha, esse é um excelente convidado para termos. Porque eu até então não tinha ouvido falar que nós falamos há dias atrás, sobre um sommelier de água em França. E não sabíamos que tinha aqui no país já um sommelier de água. Não sei se é o único, mas Também pronto, não sei. é o primeiro. Sim. Quem sabe ainda se vai fundar a Associação Nacional de Sommelier de Água. águas, exatamente. Mas há uma confraria da água, que tem provadores de água. Não tem muitos deles, ou eles, a maior parte, não terão. Sim. Não têm o tipo de formação que eu tive, não é? Mas que fazem provas de água já há muitos anos. E o Manuel, quando é que descobriu essa... Eu vi o seu currículo e, de facto, o Manuel tem um currículo muito aprofundado na área da geologia e da água. Desde quando? Foi desde pequenino que começou esse fascínio pela água? Ou... Não, assim, desde pequenino, eu não me lembro de beber águas
em pequenino e de algumas gostar, de outras não gostar. Isso acho que todos nós nos lembramos daquilo que se calhar não me lembro muito das que gostei, mas lembro mais das que não gostei. Pronto. Depois, em 91, quando terminei a minha licenciatura em Geologia, comecei a trabalhar com águas minerais e trabalho com águas minerais desde aí. Trabalhei já com várias marcas e a nível nacional. Fiz alguns trabalhos no Brasil também. E Qual a região, por exemplo? o trabalho que eu fiz no Brasil foi de importação de águas daqui Ok, para lá. Para lá. Uhum. Por isso trabalhei a nível do governo. São Paulo, Brasília, mas era basicamente para levar água. Fiz alguns trabalhos também, mas com águas minerais, tem sido fundamentalmente aqui em Espanha. Ok. E assim, em todas as fábricas, as águas são provadas. Todos os lotes de enchimento, elas são provadas. Provadas por pessoal local, que está habituado à água e que nota imediatamente se há alguma diferença ou não há da água. E as diferenças podem vir precisamente do processo de enchimento. Ou seja, fica mal rolhado e perde o gás, por exemplo. Pode acontecer, a máquina não rolhou bem e pode acontecer. Isso tudo é anotado para ser despistado antes de chegar ao mercado. É evidente que participei em provas, desde há muitos anos já, fui participando em provas e fui-me apercebendo e quis saber mais do provar águas. E então fiz esta formação em 2018. A formação foi aqui ou não? Não, foi na Alemanha. Foi na Alemanha? Sim. Foi na Daumans, que é uma empresa em Munique, que trabalha muito esta questão de provas de águas, cervejas, também vinhos. Trabalha muito este âmbito. E então fiz esse curso aí e a partir daí comecei a praticar, a ter um bocado. No fundo, eu não me sentia à vontade para fazer este tipo de trabalho que estamos a fazer aqui, sem ter algum conhecimento mais, não é? Claro. E então fui adquiri-lo e, como vos disse há pouco, nós passámos várias semanas a provar águas de manhã à noite, orientados por monitores, por professores. E provaram águas tipo do mundo da todo? Alemanha, Só fundamentalmente da Alemanha. Okay. Mas para vos dizer, naquelas 2 semanas que eu estive lá, devemos ter provado 100 e tal águas diferentes. Uau. E há bocado, quando falávamos do emparelhamento, é engraçado que a demonstração que ele fez do emparelhamento lá foi com águas e com vinhos. E havia águas que alteravam completamente o sabor do vinho. Sabor do vinho. Era uma coisa impressionante. Neste caso, não se aplica, por exemplo, nos vinhos aplica-se o termo vintage, que é cada ano há uma alteração significativa em alguns produtores, alguns produtos, alguns vinhos. Sim. Porque o produtor não utiliza tantos produtos enológicos e, portanto, não consegue controlar, ainda bem, não consegue que o vinho seja igual todos os anos. Certo. Na água também se aplica esse termo, ou seja, Não. também pode haver alguma variação. Não pode, porque está a A água. única coisa que nós poderíamos utilizar, e estou a brincar, como é evidente, era o termo reserva. Ok. Repara, uma água com 100 anos já é uma reserva, não é? Exato. Não existe, por exemplo, água tipo envelhecida ou assim? Não. As águas, como todos os produtos alimentares, têm um prazo de validade que é imposto. Por lei tem que haver um prazo de validade definido. Mesmo as naturais, assim? Sim. Se vocês virem todo, é obrigatório. Qualquer produto alimentar tem que ter um prazo de validade. Tá bom, mas no caso da água... Tem que ter, por lei tem que ser assim. Porque Não quer dizer que ao fim daquele prazo Sim. a água não esteja própria para consumo. Mas é obrigatório que tenha um prazo de validade. Ok. Porque eu penso assim, a água ela é extraída da fonte e já engarrafada. Não sofre processo de produção. Não. Ou seja, ela é 100% natural que está aí, Sim. é exatamente o que tem na fonte. Certo. Então, ou seja, se essa tem uma data de validade, quer dizer que a fonte também deveria ter, não? É porque a fonte está sempre a correr. Não tem às vezes também a questão da embalagem também ter validade? Talvez, exato. Vamos ver. As embalagens são testadas para a compatibilidade com a água antes de serem... Vamos ver. O vidro é inerte. O PET tem alguma porosidade e por aí não se deve armazenar uma água ao lado de um bidão de gasolina, por exemplo. Uma coisa que tem um cheiro muito forte. O calor também. Mas estamos a falar dos aromas.
os aromas que estejam próximos, sejam muito fortes, poderão, corremos o risco de eles passarem para dentro da água. Agora, fora isso, ou fora o calor, se forem convenientemente armazenadas, não vejo nenhuma razão para a água se deteriorar com o tempo. Mas lá está, não é feito nenhuma reserva, nenhuma água engarrafada em não sei quantos e bebida 100 anos depois. 100 anos não, depois, não é? exato. Ela vem da origem e para chegar àquele local onde nós a extraímos, decorreram 100 anos desde o momento em que ela foi infiltrou em profundidade. Não é? Ok. E no caso, como se trata de um produto natural, existe alguma interferência da própria natureza em termos de minerais? Por exemplo, baixar de um ano para o outro, baixar Se o isso nível acontecer, de mineralidade? Se isso acontecer, a água não pode ser considerada como mineral natural. Por isso é que as águas minerais naturais são águas do Estado e as empresas que as exploram têm contrato com o Estado e há um documento, que é um plano de exploração, em que está definido de cada captação qual é o caudal que se pode tirar, a que nível é que se pode rebaixar na bombagem. Há um documento técnico que regula a exploração, de maneira que não haja uma sobre-exploração, de maneira que não se retire mais água. Vamos ver, este circuito funciona entrada e saída. Se nós tirarmos mais água do que aquela que entra, imaginamos um vinho. Um vinho está no casco de carvalho. Se tiver menos tempo, ganha menos características do casco de carvalho. E é a mesma coisa com a formação da água. Se ela circular menos tempo, se nós bombarmos muito e acelerarmos esta circulação, ela não vai ter o tempo necessário de interação com a rocha para ganhar as características que tem. Por esse motivo, a gestão, e é um dos trabalhos que eu faço, é o trabalho que faço com mais importância, digamos, é gerir as captações de maneira que elas sejam exploradas de uma forma que não se entre em sobreexploração. Sobreexploração, ok. Por isso, o quimismo não pode alterar nunca. Sim, então é mesmo 100% regularizado Sim, e tem sim. toda uma norma técnica Tudo. que é justamente para evitar isso. Sim. Se calhar aproveitávamos para mostrar o Instagram, Instagram exato. do Manuel. Exato, acho que sim. Eric, pode, por favor. Hoje vai ser uma pergunta engraçada, há sempre uma pergunta no final. Sim. Hoje não é o vinho, acho que é qual é a água. Exatamente. Isto são alguns dos locais onde eu participei, em provas de água. Não estão aqui todas, mas este, por exemplo, é de um encontro do tal Fine Waters. Isso é tudo água? Isto é tudo água. Fine Pô, Waters. tem umas garrafas bonitas aí, cara. Sim. Águas do Moniteiro. Estão ali algumas portuguesas. Aham. Eu, por acaso, há uma água que estou curioso, nunca experimentei e gostava de experimentar, que é a Fuji. Já ouvi falar. Eu nunca ouvi falar. Eu bebi uma água dos Açores. Há tempos atrás esqueci Qual o delas? nome. Não lembro o nome. Serra do Trigo, Não. Magnificat. Essa, exatamente. Magnificat. E achei ela forte, sei lá. É uma água muito rica em magnésio. Aham. E são águas boas. A água tônica, ela tem um processo de pôr um gás parecido com o da água com gás. Água com gás. A água tónica é um produto artificial, não é? Sim, mas é um gás ali também, um certo... Mas é gasificado. Sim, a introdução de um gás, sim. Tem a água e quinino. É isso Certo. que eu ia falar, que Essa, ela essa, vem do- essa aqui é glaciar, não é? Essa é glaciar, sim. Isso foi um trabalho que eu fiz para eles, Aham. de divulgação da água. Ok. Então, para quem quiser seguir aí o... Este foi um trabalho que foi feito Legal, se foi feito lá Ah, na ok. no Auchan, Alchamada. no Auchan Almada. Foi muito interessante também. Elas não são todas iguais. Legal. Ok. Para quem quiser seguir, então, o Manuel, só pode subir lá em cima. Aí está. É o Antunes da Silva Water Sommelier. Um bocado comprido. Exato. Aí está. Que assim pode Ver aí pode segui-lo, acompanhar o trabalho dele nas redes sociais e... e já sabem, bebam com moderação. A água é sem moderação, não é? Pelo menos. Eu bebo muita água, cara. Eu bebo para ir uns importante. 3 litros por dia tranquilamente. É muito eu bebo. importante, muito Exato. importante. Aham. Só que desses 3 litros, eu acho que uns 2 é com gás. Eu bebo isso, mas é com vinho. Não, estou a Não, brincar. tu não bebe 3 litros de vinho por dia. Não, nem Esquece. quanto mais, nem meio. Por acaso eu para sommelier sou um sommelier desnaturado, não bebo muito álcool. Eu também. Ahm, Somos 2.
como estamos aqui a chegar ao fim, há sempre aquela pergunta de praxe, que é, se o mundo acabasse amanhã, neste caso, qual era a água? Geralmente era qual é o vinho, né? Agora queríamos saber qual era aquela água que queria, pá, a última água para experimentar, o mundo acaba amanhã, eu vou esquecer, pá, eu não posso... Tem assim. alguma... Deve ter provado de águas pá, em 1000, não é? Sim. Tem alguma em específico, assim, que talvez... É assim, provar águas, há águas muito estranhas, há águas muito diferentes. O que nós estamos habituados aqui, e se nós, por exemplo, pegarmos nesta água Vitalis e provarmos uma água lisa espanhola, notamos diferença. Se provarmos uma francesa, notamos também muita diferença. Porquê? Porque o tipo de rochas que existe num local e noutro são completamente diferentes. Há águas, por exemplo, há uma água na Eslovénia, que é a Roy, que tem muito mais magnésio que a magnificado que falámos há pouco e que tem um sabor completamente diferente. Não seria essa que eu levava para o fim do mundo, não é? Mas eu acho que ficava confortável com qualquer uma das águas portuguesas, de certeza absoluta. Porque, Com gás ou sem gás? gasocarbónica. 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 Portanto, basicamente, imaginamos este cenário, está o Manuel, assim, assim numa... A morrer. Não. Assim, imagina a ver o mar, ouvir um meteoro em caminho à terra, ele abre uma garrafinha de água com gás, uma das pedras, dá um golo, vê o meteoro e desaparece. E acabou. Tá bom, está feito. Está feito. Pedras faz sentido, né? É. Então eu caí e tomava pedra. Olha, não seria a melhor escolha, é verdade. Bom, Manuel, Muito bem. muito obrigado. Obrigado, eu. Gostei muito. Nós também, isso foi fantástico. Fantástico. Essa coisa de desmistificar um pouco essa questão da Da água. água e a importância que tem no... A importância que tem numa refeição, ou até diariamente, na nossa vida, qualquer coisa que vamos fazer. Eu vou deixar de escolher a água no supermercado pelo preço. E vou seguir os conselhos que o Manuel deu. Porque eu, honestamente, minha esposa, ela briga comigo porque ela quer beber uma determinada marca d'água. E quando eu vou comprar, eu compro. O que eu achar mais em conta é o que eu trago para casa. Claro, isso é um hábito pequenino, não é? Exato. Muito, muito, Sim. muito. É um bocado como o vinho. A malta habitua-se, eu vou escolher assim um mais baratucho. Exato. Que há. Mas ela jogou isso na minha cara há tempos atrás. Ela falou, porque quando você vai comprar vinho, você não compra qualquer um. Porque quando você vai comprar minha água, você compra qualquer uma. E eu, ok, engoli aquilo quieto e afinal de contas ela tinha razão. E isso foi mesmo fantástico provar. Nunca tinha sentido a diferença de água para água, lisa, né, no caso. E hoje consegui aqui com um pouco mais de paciência e ouvindo um profissional tentar absorver ali aquelas diferenças que tem e absorver aqui algum conhecimento, né, no caso. Então, muito obrigado. Foi mesmo... Obrigado, eu gostei muito. Foi mesmo fantástico. Nós Nós também gostamos. gostamos. Um brinde aqui. Claro, com, um brinde. Com o avesso. E agradecer A Vinalda. a Vinalda, não é? Vinalda, obrigado por mais esse maravilhoso vinho aqui nesse episódio. Até o Eric, não sei se consegue pôr ali o Instagram da Vinalda. E até digo aos colegas profissionais que estão aí a fazer cartas de vinhos e vão alterar cartas de vinhos agora para o inverno ou assim. Deem uma olhada no portfólio da Vinalda, porque Muita coisa boa. tem lá muita coisa interessante mesmo. Coisas assim que E pensei em fazer também uma carta de águas. Exato, carta d'água. é verdade. até coisas de pequenos produtores, desde os mais dos mais conceituados, eles trabalham muito bem aí essa questão do portfólio deles. E claro, as espirituosas também e tudo isso, coisa muito interessante, desde o rum da madeira, a Vinalda tem. Então, aos colegas profissionais, deem uma olhada no portfólio deles, porque realmente vale muito a pena. E também ao grupo Stossberg, não é? É verdade. Por aqui esses copos maravilhosos que a gente usou agora aqui na prova. Espetacular. Sim. E por nos ter dado esse patrocínio nos copos. E é isso. Bom, dados os recados ao pessoal de casa, não é? Aí que o copo está a fazer só para fazer Exato. um brinde. Só para brinde sem vinho é que não dá. Ao pessoal de casa nosso também muito obrigado. Obrigado, e mais uma malta. vez ao Manuel. Manuel, mais uma vez obrigado. É isso. Obrigado. E eu. até, Obrigado até a à nós. próxima. E até a próxima, né, Diogo? É verdade. A próxima ainda sem o Daniel, não é? É verdade, ainda ele ainda não está por cá. Exato. O Daniel ainda não vai estar presente na próxima, só daqui 3 episódios, eu acho. É isso. Obrigado mais uma Manuel. vez. Obrigado. Até logo, malta. Até a próxima.